Olá, bom dia a todos que ainda estão conosco. Bom Obrigada, dia. Angelina. Tia Lu, então Oi, só para falar que as crianças agora estão liberadas, né? exatamente. Foi muito bom ter vocês aqui, viu? A gente gostou muito. Obrigado. Tchau para as crianças. Tchau. Bom, pessoal, meu nome é Luciana. Tchau. Crianças. Tchau, todo mundo. Aos pais que ficaram, e mesmo aqueles que não são pais, mas são avós, são tios que acompanharam as crianças nesses momentos muito gostosos, né? Que chegam a ser, até ser assim de lazer, porque ver essas histórias de uma maneira tão leve, tão lúdica, né? É agradável tanto para as crianças como é para nós, pais que pudemos acompanhar. E aqueles que não puderam acompanhar, não importa se chegou agora, nós vamos ter um momento também muito importante. Nós vimos ao longo de todo o trabalho com as crianças, né, que foi falado sobre dor, sobre sofrimento, sobre questões espirituais relacionadas à vida de todo mundo, da família e mesmo da sociedade, de uma forma onde a luz da doutrina espírita iluminando tudo isso modifica a nossa condição de viver essas situações, né? Então, nesse momento agora dedicado aos pais, mas sem excluir qualquer pessoa que esteja ainda na sala, ou mesmo as crianças, nós vamos abordar um assunto também muito importante, que nós muitas vezes tratamos de maneira velada, não gostamos muito de conversar, ou vemos pessoas que têm muita dificuldade de conversar ou de pensar sobre isso, que é o suicídio. Alguns de nós hoje, nessa reunião, pode ter perdido alguém através do suicídio. Conforme estatísticas mundiais, ou mesmo do nosso país, muitos partem da vida física a cada segundo em algum lugar do firmamento, desta maneira muito triste. Qualquer um de nós, mesmo que queira evitar falar sobre isso, né, ou mesmo pensar no assunto, está sujeito à situação de ter contato com ele de alguma forma. É por esse motivo que eu vou convidar todos vocês que ficaram até agora para assistir um vídeo muito especial, curtinho, e depois a gente vai voltar a conversar, tá bom? Acho que o Cauê vai fazer agora para nós a transmissão desse vídeo, né, Cauê? O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas. Tá sentindo um cheiro de assim como rosas? nós perdoamos a quem nos tem. Ai, vovó Veneno se matou! Dona Ana! Dona Ana! Dona Ana, eu preciso sair para rezar a missa. Agora vá para casa e se recupere, está bem? A Dona Benta vai lhe acompanhar. Padre Carmelo, por favor, reze essa missa em intenção à minha filha. Infelizmente eu não posso fazer isso. Mas por quê? Porque foi suicídio. Como é, padre? Então ela não vai ter direito a uma missa? Eu sinto muito, Dona Ana, mas em casos de suicídio a igreja não permite nenhum ato religioso. Eu não aceito isso, padre. Se o próprio Jesus disse que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, por que que no primeiro erro da minha filha ela já é condenada? Infelizmente, Dona Ana, no caso de Naira eu não posso me envolver porque pela concepção da igreja, sua filha já se encontra no inferno. Isso é muito cruel, padre. Então eu vou ter que enterrar minha filha como uma excomungada? Eu entendo a sua decepção, mas eu não posso ir contra as leis da igreja. Mas pode ir contra as leis de Deus? O senhor está a serviço de quem? Me diga, padre. Onde é que está escrito esse mandamento? Eu nunca mais ponho os pés nessa igreja. Vê, meus filhos. Essa aqui não é a casa de Deus.
Nós vamos ter que procurar Jesus em outro lugar. Dona Ana, o seu trabalho aqui na igreja vai fazer muita falta. Eu sei, padre. Mas de hoje em diante, eu vou me dedicar aos suicidas. Eles não têm ninguém para orar por eles. Tenha uma boa missa. Meus amigos, que cena, não é? Essa dessa mãe passando por essa situação, né? Eu gostaria de dizer a todos que a utilização das imagens desse filme não tem qualquer intenção de levar crítica direta ao catolicismo, até porque o propósito é considerar que essa mãe estava sob a confiança do seu coração uma religião que não era, né, a da doutrina espírita. E depois da gente assistir o recorte desse filme, que é o filme do Divaldo, Mensageiro da Paz, eu vou pedir apenas para que todos agora, nesse momento, se coloquem no lugar dessa mãe. Há muitos momentos na nossa vida em que dores causadas pelos sofrimentos, pelas vicissitudes, parecem ser insuportáveis, né? Agora, qual será o tamanho da dor quando nós perdemos um ente querido, muito querido, quem dirá um filho, né? E olhando a situação daquela mãe na cena, né, nós entendemos, assim como ela, que precisamos ter fé em Deus, mas no caso dela, ela se encontrava arrasada pela partida da filha, num gesto ali de sofrimento, então ela até busca o alento com o padre, né, pedindo para ele uma oração à filha, porque provavelmente pensava com ela, né, que isso poderia trazer para a sua filha uma condição de ser melhor recebida na continuidade da existência daquela filha. Agora, qual terá sido, né, o sentimento da dona Ana, que é o nome da mãe do Divaldo, ao ouvir a resposta de que a sua filha já devia se encontrar no inferno? Tanto que ela até usa o argumento, né? Ela fala assim, como é que pode? Se Jesus ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, como é que a minha filha, cometendo um erro, vai direto para o inferno, né? E questiona, né, o padre, naquela circunstância, sobre em nome de quem ele estava falando, né? Se era em nome da igreja ou em nome de Deus, né? E ela parte em busca de encontrar Deus, os ensinamentos do Jesus que ela já tinha conhecimento, que já transmitiam para ela, de alguma forma, segurança e fé. Agora, o que nós vamos refletir agora é o seguinte: a doutrina espírita, quando nós temos contato com ela, ela é o consolador prometido de Jesus para todos nós, né? E esclarece questões essenciais para a nossa vida, que dão sentido a ela, né, como a perfeição de Deus e as suas leis, ou seja, a questão da justiça, né, de Deus para todas as criaturas no mundo. Nós temos na doutrina espírita o assunto que aborde a imortalidade da alma, a reencarnação, assim como também a pluralidade do mundo, os mundos, né, e a comunicabilidade com os espíritos, que para todos nós que conseguimos enxergar isso através da doutrina, muda ponto de vista e nos faz, tanto assim, encontrar consolo, né, a um sofrimento, a uma dor, como também adquirir esperança, né, valorizar muito daquilo que estivermos vivendo, independente da situação. Faz também a gente encontrar entendimento, resposta, aceitação às questões do presente, do passado, do futuro, para conseguir passar da melhor forma por estas situações, né? Agora nós vamos acompanhar uma reflexão que a nossa colega Esther, amiga Esther, vai trazer para a gente, a respeito do papel da doutrina espírita nas nossas vidas. Enfim, deixa que ela vai falar sobre isso no assunto, e vamos continuar acompanhando tudo. Espero que vocês tenham gostado desse trecho do filme. Olá a todos. Nossa, tá inspirador mesmo essa reunião. Estou acompanhando desde o começo com os pequenos, já ajudei eles a fazerem os desenhos.
E como mãe, eu tô muito feliz mesmo, né? Como a gente tem a oportunidade de revelar às nossas crianças todas as verdades que Jesus nos trouxe, né? E a gente vê os empenhos dos evangelizadores em fazer isso com muito respeito, com muito carinho por elas, né? Todo cuidado, toda apresentação que foi feita. E a gente pode enxergar que o Espiritismo é, de fato, uma religião que acolhe e consola. Ela traz luz, né? E agora eu vou compartilhar com vocês um trecho de um livro que foi passado a Chico Xavier, né? E que ocorreu com Allan Kardec, que vem trazer justamente isso, essa luz que é o Espiritismo nas nossas vidas. Então, eu vou passar o trecho, depois a gente fala mais um pouquinho. Está sem som. Tá sem som, gente? Peraí, então, que eu tenho que ver o que eu faço. Está sem som, não está saindo som. Esther, pode falar, Cauê. Oi, desculpa, eu não sei porque ele tá saindo sem som. Para sair com som, precisa compartilhar uma aba. É um vídeo que você está tentando passar? Não, tô passando no PowerPoint. Ai. O áudio o áudio tá no PowerPoint, Esther? Sim. Ah, tá. Quer passar, então, para mim, a gente dá aqui um jeito, pode ser? Pode. Tá? Ó, eu passo por onde, por favor? Eu vou te chamar no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Oi, Esther. Desculpa, gente. Oi, Lúcia. Enquanto isso, se você estiver falando para nós a respeito alguma coisa dessa história e adiantando para nós, seria legal. Claro, claro. É uma história, Kardec, vocês vão ver, né, na cena, ele está num momento muito difícil da vida dele, passando por dificuldades, né? As pessoas contra ele, todas as acusações que ele estava sofrendo, dificuldades financeiras. Ele estava passando, assim, acho que uma das fases mais difíceis que ele enfrentou quando ele assumiu essa tarefa a qual ele foi designada, né? E então chega para ele uma encomenda, né? Trazida pela esposa, ela tinha acabado de receber, e essa encomenda trazia uma carta, né? De um irmão que pensava em fazer o suicídio, em cometer o suicídio, né? E durante o ato que ele ia estar cometendo, ele encontra um livro um livro dos Espíritos, e ele cai no pé dele, assim, o livro dos Espíritos, e ele resolve começar a ler. Que livro é esse, né? E logo na capa, ele deu uma mensagem de que aquele livro havia salvado a vida de alguém. Então, ele começa a ler o livro e ali ele decide do ato de suicídio, né? Então, olha a importância, né, da gente se instruir.
da gente buscar o conhecimento. Não só ser espírita porque a gente acredita na doutrina espírita, mas também porque a gente quer estudar, né? Instruí-vos. Essa é a mensagem que o Espiritismo busca sempre estar passando, né? E nós, pais, temos uma responsabilidade ainda maior em nos instruir e exercer a mudança que é necessária dentro de nós. Então, olha só, as atividades que foram passadas para a criança. Foi dito para elas que elas têm que ter perseverança, através dos exemplos do Chico Xavier. Foi dito para elas que elas precisam ter fé em Deus. Foi dito para elas que elas não estão sozinhas. Olha quanta mensagem foi passada para elas. Qual é o papel dos pais agora? É ser o exemplo disso, né? Então, diante da dificuldade, mostrar resignação, diante dos enfrentamentos que a vida, das vicissitudes que a vida nos traz, nós temos, de fato, que dar a eles o exemplo, né? A gente ensina principalmente pelo exemplo. Então, não adianta a gente só falar. A gente tem que estar mostrando para eles no dia a dia o quanto a gente pode colaborar, o quanto a gente pode nos melhorar mesmo, né? E isso é fundamental. Eu gosto muito de pensar na evangelização como uma ferramenta que a gente tem de conexão com as nossas crianças, né? Então, aqui em casa, a gente trabalha muito isso. O que foi trabalhado na evangelização vira conversa na semana aqui em casa. Então, a todo instante, a gente tem exemplos que eles mesmos... o Antônio está fazendo isso, a Ananda fala. Mas a tia Ana Aulinha falou que ele não devia fazer isso. Mas ele está fazendo ainda, mãe. Então, a gente vai acabando ensinando para o outro e mostrando para o outro que nós ainda estamos errando e nós ainda temos que nos melhorar. Ao final do vídeo que nós vamos apresentar, a reflexão que me veio foi quando Jesus fala, né? Conheça a verdade e ela vos libertará. Então, é conhecer a verdade, é estar estudando, é estar vendo o que Jesus tenta nos ensinar. A espiritualidade veio facilitar o nosso entendimento, e isso é muito bom, né? Pensar que há pouco tempo atrás a gente ainda acreditava que não teríamos perdão para os nossos erros, né? E nós já sabemos que temos sim, teremos muitas chances, e o Espiritismo vem justamente trazer essa luz, né? De que as dificuldades que a gente enfrenta, elas são oportunidades de melhoramento. Eu não sei se eles já conseguiram receber, aqui eles compartilhou lá no grupo. Ô, Esther, realmente, a gente está com o seu vídeo e a sua apresentação circulando por todos os nossos WhatsApps, mas nós não estamos conseguindo fazê-lo chegar nesse momento. Que tal a gente fazer o seguinte? Conta a história do seu jeitinho mesmo, a gente vai exigir um pouquinho mais de você. Aí o que a gente pode tentar? Porque, inclusive, depois nós vamos compartilhar com as pessoas que participaram desse grupo um material extra aos pais, informativo de um monte de coisa, e aí, se eles quiserem, eles podem acessar tanto esse material e o teu vídeo pode estar lá, tua apresentação, que tal? Eu vou colocar as imagens, então, e eu vou narrando elas, para a gente não ficar tão cansativo. Perfeito. O Cauê chegou agora, viu, Cauê? Fica tranquilo que a Esther vai continuar. Eu acho que eu consegui. Você conseguiu? Eu acho que sim, vamos tentar, hein? Então tá bom. Evangelizador improvisa. Vamos ver. Esther, vou tentar passar aqui, ver se sai com o som. Obrigada. Tá bom, obrigada. Não tá saindo com som, Cauê. Cauê, deixa... Só me orienta aqui. Como é que eu faço para passar o som? É só clicar aqui? Deve ser automático. Para mim, então, tá saindo. O Cauê, aproveita que você já está com a apresentação aberta, você volta, ela vai contando e você vai passando. Pode ser? Tá bom. Então, esse livro, O Espírito da Verdade, a mensagem há um século, é uma mensagem trazida pelo espírito Hilário Silva. Então, está aí Kardec, no escritório dele, no momento reflexivo,
de frustração mesmo, diante de todas as dificuldades. Ele estava triste diante de todas as dificuldades que ele estava enfrentando, que não eram fáceis, né? Uma tarefa difícil. Então a esposa dele chega, a Doce Gabi, e traz para ele esse embrulho com o livro dos Espíritos e a carta. Essa carta que tanto diz de informações que o Joseph envia para ele, dizendo para ele, agradecendo ele, todo o trabalho que está... Respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. No início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Pode passar para o próximo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústias. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada e caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. Salvou-me também a obra. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Mensagem. Joseph esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe prouver. Então, Kardec tomou um novo fôlego, né? Olha a importância do trabalho que ele estava realizando. Ali, diante daquela carta, ele se encorajou, ele sentiu a esperança renascendo dentro dele. Porque o trabalho que está sendo feito, ele vai chegar ao coração daqueles que necessitam. E é essa a função do Espiritismo. E nós, como pais, como evangelizadores, tios, avós, precisamos fazer uma corrente para que esse trabalho todo que Kardec fez continue a chegar em todos os corações. É isso, Lu. Obrigada. Obrigada, gente. Desculpa. Olá, amigos. Vai falar alguma coisa, Lu? Tá. Eu tô aqui sem a câmera, que meu celular deu um problemazinho. Então, eu vou pedir pro Google, você pode dar o recado pra gente do vídeo enquanto eu tento ligar minha câmera? Claro, João. Bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem, curtindo hoje o dia. Então, gente, na verdade nós temos 3 outros vídeos, é isso, João? Na verdade a gente juntou num só, né? Que fazem referência, claro, a tudo isso de valorização da vida, né? Todo esse contexto, mas trazendo outras temáticas como
sintonia, elevação, a própria obsessão, e a gente vai disponibilizar esse link para vocês, certo? Para vocês acessarem aí quando puderem. São vídeos muito legais, muito ilustrativos, e acho que vão ajudar todos vocês a refletirem sobre esse tema. É isso aí, né, João? Vocês têm mais alguma coisa? Exatamente. Perfeito, então. Então agora a gente vai fazer uma breve revisão, gente, do que a gente viu hoje, bem rapidinho, só para a gente já poder encaminhar para o encerramento, certo? Então, começando aí pelos menores, a gente viu a história do Chico, né? É muito importante a gente compreender, com as crianças mais pequenas, foi trabalhada essa história, né? Que o sofrimento, ele sempre tem uma certa importância na nossa vida, né? A gente tende a desvalorizar o sofrimento ou a condená-lo, né? Mas ele tem muito a ensinar pra gente, né? E até o comentário de algumas crianças me surpreendeu nesse sentido, né? A gente sempre tende a pensar, mesmo sendo adulto, que o sofrimento ele é extremamente condenável, mas é legal a gente ver que já na mentalidade de uma criança que é evangelizada, o sofrimento ele tem o seu papel, né? E foi isso que a gente viu, então, com as crianças menores. E aí, com as crianças mais velhas, o João vai falar um pouquinho pra gente. Isso. Bom, com as crianças mais velhas, a gente viu, então, que o sofrimento, né, ele pode ser, então, uma alavanca aí para a gente poder ajudar as pessoas, exemplificar no sofrimento também, né? Então, ele sensibiliza nossos corações para a gente sempre dar o melhor da gente. E a gente também viu que, muitas vezes, o nosso espírito que está doente, vem uma enfermidade no corpo para justamente ajudar a gente a arrancar, né? Como mostrou naquela bolinha, os vícios que estão em nosso coração. Legal, João. Você apareceu aí, né? Bacana. E agora nessa parte final, com a Lu e a Esther, trouxeram um material também muito bacana. A gente viu como, apesar da racionalidade que existe no adulto, né? Mesmo assim existe aquele pensamento de que talvez o suicídio seja a melhor escolha. Mas não é exatamente isso que acontece. E a doutrina espírita, ela vem justamente nos mostrar que existem outras possibilidades, né? Então, existe essa história que a Esther trouxe pra gente do Joseph, né? No livro do Chico, que também é muito bacana para a gente compreender como a doutrina espírita consegue ajudar a gente a ter um outro olhar sobre o suicídio, né? Sobre como é importante a gente valorizar a vida. Então, acho que é isso. Quer complementar com mais alguma coisa, João? Não sei se eu esqueci de algo. Não, amigo, é isso mesmo. Então, agora a gente vai encaminhar para o nosso final. A gente vai ver, então, agora um videozinho, que é um depoimento do médium Divaldo Franco, que ele vai contar a sua história um pouco no espiritismo, e ele vai dizer que aquilo que aconteceu com a irmã dele, que a gente viu lá no outro vídeo, ajudou ele a encontrar na própria doutrina esse consolo e compreender essas questões mais sublimes da vida, né? Então, ver como o sofrimento ele vai agir realmente ali como móvel para nossa consciência, né? Então, a gente gostaria então de deixar esse último recado e a gente traz isso no sentido realmente de pensar nesse tema tão sensível que é a valorização da vida, né? E realmente a gente pode transformar as dores e os sofrimentos no trabalho do bem, né? E sempre no consolo, na amizade, mesmo aos que já sofreram, passaram por essa condição, ou tiveram algum parente, né, que passaram por essa condição, a nossa postura sempre vai ser de consolo, de amor e de amizade. A gente vai deixar então aí o vídeo passar, pedir para o Cauê colocar, por gentileza. Depois do vídeo tem a prece final. 5 minutos de vídeo, mais uma prece de uma criança. Aí depois acabamos. Não há palavras que possam constituir o consolo, especialmente a uma mãe cujo filho tombou na armadilha do suicídio. Tecnicamente, o suicida sofre
quando chega ao mundo espiritual. Mas depende de muitas circunstâncias. Hoje nós vemos a depressão como uma pandemia. E, de repente, o indivíduo é vítima de um surto e suicida-se. O sofrimento para quem interrompe a vida por um surto, por um programa adrede traçado, é muito grande. Mas nunca nos esqueçamos do amor de Deus. Deus tem sempre misericórdia, principalmente daqueles que não têm resistência para suportar as provações. Lembre, cada mãe, que essa dor do filho aflito vai passar e que ela vai ter a oportunidade daqui de diminuir a sua dor, orando, lembrando-se dos momentos mais felizes, recordando-se do filho como seu tesouro e enviando pensamentos bons. Em 1939, suicidou-se uma irmã minha. Eu contava 12 anos. Mais tarde, quando criamos a Mansão do Caminho, eu tive uma ideia de, por amor a ela, fazer algo muito original. O meu irmão era delegado de polícia em Feira de Santana, nossa cidade natal. Eu fui à Feira de Santana e perguntei-lhe sobre as mulheres sofredoras que se entregavam ao comércio carnal. E pedi que ele me levasse. E meu irmão me levou a várias casas, ao cabaré onde se encontravam. Eu fui surpreendido com cenas de difícil exposição. Algumas atendiam clientes sobre a cama e embaixo, no chão, dormiam os seus filhos. Que podiam ser eles? Aquilo me deu uma dor física, porque elas não tinham onde deixá-los. Então, em homenagem à minha irmã, que sofria muito, eu pedi a Deus que nos ajudasse a atender aquelas crianças duplamente órfãs e em risco de aprenderem tudo quanto era pernicioso. E então elegemos 10 crianças e fui a cada mãe explicar que desejava educá-las, que ninguém nunca saberia qual daquela que veio daqui ou dacolá. Assim, escolhemos 10 crianças, retiramos de debaixo das camas, levamos para a Mansão do Caminho. E ninguém da Mansão do Caminho sabia da origem daquelas crianças. Somente eu. Nós temos um livro em que registrávamos a entrada, apresentávamos ao meritíssimo juiz de direito, que nos concedia o documento de responsabilidade e guarda, mas a razão real somente eu sabia. E eles cresceram, meninos e meninas. Todos 10 são cidadãos, em homenagem ao amor pela minha irmã. E essa homenagem ela recebeu como bênçãos, porque as leis divinas transformam o amor em resgate. Era uma forma, se ela suicidou, também foi muito amada, tinha merecimento. A circunstância levou-a a esse desespero, mas era uma boa mãe, uma esposa exemplar, e isso contabilizou. E com esse problema, ela teve o direito de reencarnar-se. Reencarnar-se, de nós conhecermos, ela foi para a Mansão do Caminho, para a nossa creche, desencarnou com 6 anos e está hoje reencarnada. Então eu diria às mães, todo o bem que fizerem, façam-no em memória do filho querido. Não lembrem deles sofrendo, lembrem-se de quando eram crianças
como eram alegres, bem incidentes positivos, porque seu pensamento vai até eles. Um dia Chico Xavier me disse uma frase bem tosca, mas de uma grandeza incomum. A prece das mães arromba as portas dos céus. Deus, abençoe a minha família, meu pai, a minha mãe, os pobrezinhos que estão na rua, abençoe a todos que estão aqui, que fiquem bem. Abençoe todo mundo, toda a minha família, a Letícia, Cauê. Quero abençoar todo mundo que eu amo. Abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus.